Olá, investidor! Seja muito bem-vindo ao nosso vídeo. Você já deve ter ouvido falar sobre o Fundo Garantidor de Crédito. Hoje nós vamos entender um pouco como que funciona o Fundo Garantidor de Crédito, qual é a funcionalidade dele e, principalmente, nós vamos entender um novo conceito, o Fundo Garantidor dos Acionistas. O Fundo Garantidor de Crédito, que nós conhecemos, é uma entidade privada sem fins lucrativos que administra um mecanismo de proteção aos correntistas, poupadores e investidores. Ou seja, todo o dinheiro que a gente tem em conta corrente ou na poupança e em algumas modalidades de investimentos são protegidos por esse órgão que garante o crédito. E ele permite recuperar depósitos ou créditos que são mantidos em instituições financeiras cadastradas ao Fundo Garantidor de Crédito até um determinado valor, de R$ 250 mil por instituição e CPF, sendo que o limite máximo de proteção é de R$ 1 milhão. Isso se você estiver dinheiro, recursos investidos em 8 instituições que são cadastradas ao Fundo Garantidor de Crédito e que o limite em cada uma dessas instituições não ultrapasse o montante de 250 mil. E esse Fundo Garantidor de Crédito, você tem acesso a ele se a instituição na qual você tem investimento ele sofre por alguma intervenção de liquidação ou então ela decrete falência. Bom, como que funciona essa questão do Fundo Garantidor de Crédito? Nós temos um agente superavitário, ou seja, um agente que tem recursos financeiros disponíveis, sobrando, e, do outro lado, nós temos um agente deficitário, ou seja, é aquele agente que necessita de recursos para suprir as suas necessidades financeiras. Então, o agente superavitário, ele empresta os seus recursos ao agente deficitário. E, em contrapartida, esse agente deficitário, ele emite um título de dívida. Porém, esse título de dívida ele não tem lastro em objeto concreto. Não é uma aquisição, você não está penhorando nada. Você está emprestando recursos e, em contrapartida, você está recebendo um contrato que tem caráter de lei e, portanto, pode ser protestado a qualquer momento. Entretanto, esse título é um título de dívida, um título de crédito. Então, por causa de haver a possibilidade desse agente deficitário criar um déficit que vire uma bola de neve e que saia do controle dele, essa modalidade de investimento, essa modalidade de interação entre os agentes, ela é extremamente arriscada, justamente porque, ao emprestar o dinheiro, o agente deficitário está aumentando a sua dívida e, consequentemente, a sua capacidade de pagamento está sendo reduzida porque ele vai precisar pagar, além do capital total emprestado, ele vai precisar pagar parte dos juros. E esse superavitário ele não tem grande mecanismo de proteção. Então, se à medida que esse agente deficitário aumente a quantidade de recursos que toma emprestado, ou seja, aumenta o seu nível de endividamento, mais difícil vai ficando a capacidade de solvência desse agente. Então, à medida que aumenta a quantidade de recursos que esse agente deficitário capta no mercado, vai fazendo com que o superavitário ele cobre cada vez mais taxas, os juros, por causa do risco associado. Então, para que pudesse manter uma relação saudável entre os agentes, de forma que a taxa não seja extremamente elevada,
a depender do nível de exposição desse agente deficitário, é que entendeu a necessidade de ter um agente, um fundo, que venha garantir que, caso o agente deficitário tenha algum problema de insolvência, ou seja, não tem recurso suficiente para quitar os seus compromissos firmados com o agente superavitário, tenha uma instituição que assegure o pagamento dos recursos que foram emprestados por esses agentes superavitários. Esse mecanismo de proteção do agente superavitário, ou seja, do investidor, ele te proporciona uma maior segurança e, consequentemente, tendo uma maior segurança, você não tem a necessidade de cobrar taxas maiores. E isso faz com que haja uma harmonia no mercado de capitais, no mercado financeiro, vamos colocar dessa forma. Então, quando você tem esse agente garantidor, é extremamente saudável para manter o equilíbrio entre os agentes. Bom, nós conversamos sobre o fundo garantidor de crédito. Agora nós vamos falar sobre o fundo garantidor dos acionistas. Esse fundo garantidor dos acionistas, ele não existe através de uma instituição. Na verdade, esse fundo garantidor dos acionistas é uma condição natural com a qual o investimento em ação te proporciona. Vamos conversar, vamos refletir sobre isso. Bom, todo investidor, ele quando faz um investimento em uma determinada empresa, ele está aplicando recursos financeiros nessa empresa. Esses recursos financeiros, na hora que ele compra as ações, esses recursos não é mais do investidor. É como se para o investidor esses recursos não existissem mais. Porque ele vai formar o patrimônio financeiro da empresa. Agora, esse dinheiro ele é da empresa e não mais do investidor. Vamos com calma para entender isso daí um pouco melhor. E, em contrapartida a essa aplicação de recurso, a empresa ela te proporciona um título de participação corporativo, ou seja, uma ação, um pedaço da empresa. Então, tudo aquilo que a empresa tem, um pedaço passa a ser seu, de propriedade sua. Ok. Bom, esse daqui é um desenho do balanço patrimonial. O balanço patrimonial ele é formado por duas colunas, a coluna do ativo e a coluna do passivo. Sendo que a coluna do passivo ela é subdividida, ela se divide em passivo e patrimônio líquido. Todos os itens que são listados nessa coluna da direita, ela reflete a origem de recursos que a empresa apresentou. Ou seja, toda a origem de recurso está classificada, seja ela por meio de empréstimos de terceiro ou de aporte próprio dos acionistas, vão estar elencados do lado direito. E as aplicações, que são os bens e direitos que a empresa possui, vão estar listados do lado esquerdo, no item ativo. Essa classificação ela exige um critério que é o que tange a liquidez. Ou seja, os ativos eles são classificados de forma decrescente dos ativos mais líquidos para os ativos menos líquidos. O que é isso? Ativo líquido e ativo não tão líquido. São ativos que são facilmente transformados em dinheiro. Por exemplo, o caixa é um ativo extremamente líquido. Por quê? Tem dinheiro lá, então a empresa pode, de forma rápida, agilizar pagamento, investimentos e por aí vai. Porém, um imóvel que pertence à empresa já é um ativo que não tem alta liquidez. Você vai demorar mais tempo para transformar esse recurso sem perda em dinheiro. Então, a classificação, você nunca vai encontrar a conta caixa aqui embaixo. Pelo contrário, você vai encontrar ela classificada aqui em cima. Então,
tem essa obediência que na classificação precisa ser listado. E o que eu estou falando aqui para o ativo também vale para o passivo, tá? O passivo como um todo. Tanto o passivo, que ela se subdivide em passivo circulante, que são obrigações que vencem no extremamente curto prazo, que é um exercício financeiro, e passivo não circulante, que já extrapola, são obrigações que extrapolam um prazo de 2 exercícios. Ou seja, vai vencer num futuro que não vai ser o próximo exercício financeiro, em linhas gerais. Então, quando ocorre, vamos supor que essa é uma empresa aqui que ela faliu e pronto. Ela faliu e a gente agora vai ter que liquidar a empresa. O que vai acontecer? Os ativos mais líquidos, eles vão ser destinados para pagar aquelas obrigações que têm a preferência, ou seja, aquelas que vão vencer mais rápido têm a preferência de receber. Então, à medida que a gente vai baixando aqui, que a gente vai descendo, os ativos vão ficando cada vez menos líquidos, ou seja, mais difícil de transformar em dinheiro sem que haja perdas. Então, o que vai realmente sobrar para a gente como patrimônio líquido vai ser esses ativos menos líquidos, ou seja, mais difíceis de transformar em dinheiro. Então, aqui nós temos o patrimônio líquido. E esse patrimônio líquido ele pode ser avaliado de acordo com a quantidade de ações que um investidor tem. Então, quando eu falei que esse dinheiro que o investidor aplica na empresa, ele deixa de existir, é justamente porque esse dinheiro vai ser incorporado à empresa para compor esse patrimônio líquido. Ótimo. O que vai acontecer aqui, então? O valor patrimonial por ação, que é o título de participação que ele recebe por ter investido na empresa, ela vai ser igual o valor do meu patrimônio líquido dividido pela quantidade de títulos que essa empresa tem, ou seja, a quantidade de ações que essa empresa possui. Então, com base nessa divisão, nós vamos encontrar o valor patrimonial por ação. E esse valor é extremamente importante para que a gente possa montar o nosso fundo garantidor, que é dos acionistas. Bom, o fundo garantidor dos acionistas, então a gente pode encontrar da seguinte forma. Vai ser o nosso VPA, que é aquele valor que a gente acabou de calcular, vezes 1 menos a taxa de desconto. Por que isso? Vamos voltar aqui. Eu não falei para você que esses ativos aqui eles são mais difíceis de transformar em dinheiro? Então, por esta razão, por ele ser mais difícil de ser transformado em dinheiro, que a gente vai precisar conceder descontos se a gente quer vender de forma rápida. Então, vamos supor que eu tenho um imóvel. Um imóvel, para que eu não perca dinheiro, o tempo que eu vou levar para vender vai ser alto. Então, ele não é tão líquido. Agora, se eu virar para você e falar assim, olha, eu preciso muito vender esse imóvel e eu vou te dar 60% de desconto. O imóvel que hoje vale R$100.000, eu vou estar vendendo por 40 mil. Então, aí eu vou conseguir vender ele muito mais rápido. Eu vou transformar algo que não tinha tanta liquidez em algo com muita liquidez. Então, esse fator de desconto é justamente isso. Ok? Vamos supor que o VPA de uma empresa fictícia seja de R$10 e que o desconto para eu vender rápido seja de 30%. Então, vai ficar 10 vezes 1 menos 0,3. A gente vai chegar num resultado de fundo garantidor do acionista de R$7. O que isso significa? Significa que o meu valor patrimonial está em R$10, porém, por eu ter que
ter a necessidade de vender algo que não tenha tanta liquidez de forma rápida, então possa ser que eu tenha uma perda nesse processo. Então, com isso, eu estou levando em consideração que essa perda vai ser de 30%, então o meu fundo garantidor do acionista vai ser de R$ 7,00. Então, R$ 7,00 eu posso contar como mecanismo, como instrumento que a empresa hoje tem de proteção para o dinheiro que eu investi. Mas aí você pode ficar com uma pergunta. Mas como eu posso aumentar a proteção do acionista? Como eu posso fazer para que essa minha exposição a um determinado ativo ele seja maior? Então, primeira coisa que a gente precisa ter é que a empresa seja lucrativa. A gente não pode ficar investindo em empresas que só dê prejuízo, porque se ela só dá prejuízo, então ela não cria valor para o acionista, ela não cria valor para a sociedade como um todo. E empresa, para que ela possa fazer com que o acionista seja protegido, ela precisa ser lucrativa para que ela possa perpetuar ao longo do tempo e ser rentável ao acionista. Então, basicamente, a gente tem duas formas de estabelecer, de aumentar essa proteção do acionista. A primeira forma que a gente tem para aumentar essa proteção do acionista é por meio da empresa pagar dividendos, proventos, que são participações do lucro, da atividade operacional da empresa, que ela paga em dinheiro aos donos da empresa. Então, quando você faz um investimento, vamos supor que você investiu R$10, mas aí a empresa, no final de um ano, ela paga para você R$1, então significa que aqueles R$10 que foi investido, ela já te retornou R$1. Então, com isso, você está aumentando a sua proteção do dinheiro que você aplicou. Vamos supor que ela continue dessa forma durante 10 anos. Significa que depois de 10 anos, se ela manter da mesma forma, você vai conseguir já ter todo o recurso que você aplicou e ainda você vai continuar com a sua participação na empresa. E a segunda forma que a empresa tem para aumentar a proteção do acionista, e é a forma que eu mais gosto, é quando a empresa ela retém parte desse lucro. Quando ela retém parte desse lucro, ela vai colocar esse lucro lá no balanço, no patrimônio líquido, e esse montante vai elevar a quantidade que é o seu valor patrimonial por ação e, consequentemente, vai aumentar também o seu fundo garantidor do acionista. Então, vamos voltar aqui atrás só para entender mais uma coisinha. Nessa fórmula aqui, a gente quer então fazer o seguinte, aumentar esse VPA. Se a gente quer aumentar esse VPA, a gente tem duas formas pela equação. A gente pode aumentar o patrimônio líquido, ou seja, a empresa ela vai ter a atividade operacional dela, ela vai gerar lucro dessa atividade operacional dela e ela vai reter parte desse lucro. Então, pelo fato dela reter parte desses lucros no seu patrimônio líquido, vai fazer com que haja um aumento desse valor patrimonial. Ou então tem uma segunda opção, ela reduzindo a quantidade de ações, e aqui tem um outro mecanismo que é por meio de recompra de ações. Então, pelo fato dela diminuir a quantidade de ações dela em circulação, o total da empresa, ela também faz com que aumente o seu valor patrimonial por ação e, consequentemente, também aumente o seu fundo garantidor como acionista.